Olá, olá, boa tarde pessoal, estamos aqui em mais um DesenvolveCast, o seu podcast semanal sobre desenvolvimento e carreira. Eu sou Silvia Luiz, da Suma Desenvolvendo Talentos, e estamos aqui com o Lino Almeida, do Sim Comércio. Olá, mais uma vez um prazer estar com você, Silvia, e aí para tratar sempre assuntos muito pertinentes para o empresariado, o pessoal do comércio e para o próprio trabalhador, né? Todas essas informações sempre são muito importantes. Perfeito. Hoje a gente está com um assunto aqui a importância do sindicato no desenvolvimento das empresas, né? E a gente vem aqui desenvolvendo a trilha, né, do empreendedor para que ele tenha uma constituição assertiva da sua empresa, né? E a gente está aqui no Sim Comércio, que é o Sindicato Patronal dos Comerciários, e eu pergunto para ti, Lino, em que momento o empresário precisa do sindicato patronal? Qual é o momento em que o sindicato patronal começa a fazer sentido para o empresário? Olha aí, Silvio, uma questão de semântica agora, hein? Porque a Silvia falou assim, o Sindicato Patronal dos Comerciários. E veja, os comerciários são os trabalhadores, então nós somos o Sindicato Patronal dos Comerciantes. Olha, muito bem. Então isso causa muita confusão na mente das pessoas, né? Então, primeira coisa é assim, né? O empresário, ele tem relação com o sindicato, quer que ele queira, quer não queira, a partir do momento que ele tem um funcionário. Então, constituiu o CNPJ, contratou um funcionário, ele pode ser um MEI, pode ser uma empresa SA, vai precisar, então, se reportar às normas que são estabelecidas através das negociações do sindicato, né? Então, isso é muito importante. Eu brinquei aqui com a questão que a Silvia falou do comerciante, do patronal, né? Há uma confusão na mente das pessoas com esse termo sindicato, né? Então, mas o sindicato, porque o sindicato não sei o que, aquilo. Então, assim, primeiro é importante dizer que o sindicato, ele é um instrumento de Estado. E quando eu falo do instrumento de Estado é porque ele está lá dentro da Constituição brasileira, né? Então, ele não é algo opcional, né? Que alguém decidiu através de uma canetada do governo, de alguma coisa, decidiu que você precisava ter sindicato, que precisava ter sindicato para trabalhar. Então, os sindicatos, sejam de empresários, sejam de trabalhadores, eles estão dentro da Constituição brasileira. E importante dizer, né, o sindicato, ele é uma entidade que faz leis do trabalho, né? Então, isso é importantíssimo também dizer para essas empresas. Então, vamos entender um pouquinho. Você falou, até para entender aí a diferença do comerciante e do comerciário, né? O que faz o sindicato patronal e o que faz o sindicato dos trabalhadores? Vamos entender essa diferença até para desmistificar, né? Porque a gente tem muitas vezes na cabeça das pessoas que sindicato faz baderna, que sindicato faz greve, que sindicato... E a gente sabe que não é isso. Que são instituições extremamente sérias e que fazem coisas sérias. E eu queria que você explicasse para a gente, para o patronal, quais são essas coisas sérias que a gente está fazendo, e para os trabalhadores. Essa pergunta é muito importante, Silvia, porque quando você pega um sindicato de trabalhadores, e naturalmente essas funções, apesar de em algum momento você ter um encontro dessas duas partes no processo de negociação, fora disso o trabalho deles é totalmente apartado, né? Uma que o sindicato de trabalhadores há uma palavra chamada hipossuficiência. Então a hipossuficiência é o quê? Os sindicatos dos trabalhadores, eles estão respondendo por um grupo que em tese é a parte mais fraca do processo, né? Por isso é chamada relação de hipossuficiência. Mas a partir do momento que eles vão para o guarda-chuva do sindicato que os representa, eles deixam de ter hipossuficiência, né? Então o sindicato de trabalhadores,
ele tem uma série de prerrogativas para poder negociar pelo grupo de trabalhadores, para poder encaminhar as reivindicações e, além disso, oferecer uma série de benefícios para o trabalhador, que vão de estruturas de lazer, advogado, médicos, enfim. Então, é uma característica do sindicato de trabalhadores. Um sindicato de empresários, não. O sindicato patronal, ele, via de regra, ele vai estar olhando para o desenvolvimento do setor, né? Então, ele está olhando para a questão socioeconômica. Então, nós vamos estar sempre cuidando durante todo o período do ano, criando formas para que as empresas possam sempre estar se desenvolvendo, enfim, dentro do escopo do próprio Desenvolvecast, daquilo que é tratado aqui dentro. Então, todas as informações que são tratadas são informações que tratam do desenvolvimento das empresas. Naturalmente, há um momento em que a gente pode dizer é o momento mais importante ali da parte de representação, né? E é importante entender o que é representação. Então, constitucionalmente, legalmente, todo sindicato, seja ele de patronal, seja de trabalhador, mas o sindicato ele representa um determinado segmento econômico, né? No caso do Sincomércio, naturalmente, todo o comércio varejista de Guarulhos, Santa Isabel e Arujá automaticamente é representado pelo Sincomércio. Então, por mais que o empresário lá, de repente, que tem um negocinho pequeno, que fala com o seu contador e o contador já manda o documento, tudo registrado do trabalhador, não saiba, mas aquela referência que foi criada para registrar aquele trabalhador foi construída aqui dentro do sindicato patronal na negociação com o sindicato trabalhador. Então, por exemplo, hoje, né, nós estamos aqui no mês de outubro. O mês de outubro é a database dos comerciários, né, de Guarulhos, onde os comerciantes estão negociando para determinar quais vão ser, então, o que vai ter de direito para esses trabalhadores durante o ano. Então, está lá o sindicato de trabalhadores fazendo essa gestão, né, para determinar quais vão ser os direitos dos trabalhadores. E pelo nosso lado, sindicato patronal, nós estamos trabalhando para determinar quais vão ser as prerrogativas e vantagens também que o empresário precisa ter para que ele mantenha o seu negócio saudável durante esse ano, que é o ano da validade da Convenção Coletiva de Trabalho, que nada mais é que uma lei do trabalho, né? Então, todos os sindicatos eles negociam sobre o legislado, ou seja, eles têm aquilo que é estabelecido pelos sindicatos durante o processo de negociação, ele tem mais validade que a lei, né? Então, a lei que a gente tem, que é a lei do trabalho, a CLT, ela estabelece salário mínimo, férias, enfim, os direitos básicos do trabalhador. Dentro do estado de São Paulo, você tem o piso, né? O piso mínimo do estado de São Paulo, que é o que estabelece o mínimo que pode ser pago para os trabalhadores de atividades regulamentadas dentro do estado. Então, resumidamente, aí podemos dizer que é isso. Perfeito. E para o comerciante agora, né? Fazer parte do sindicato patronal. Fazer parte, tem um colaborador, ele tem que fazer parte, né? Mas que tipo de relação tem o comerciante com o sindicato, ou que tipo de relação ele pode ter? Explica pra gente aí, sei lá, não sei se são benefícios ou se são instruções. Conta pra mim um pouquinho disso. Importante dizer, Silvia, nessa questão que você está colocando, assim, as grandes empresas, então nós temos aqui grupos que são grupos de nacionais, grupos que têm ação na Bolsa de Valores, né? Então, grandes comércios, eles buscam o sindicato naturalmente, porque aí a gente pode dizer, mas esses grupos precisam do sindicato? Precisam, porque eles precisam da segurança jurídica, que é o que a norma vai oferecer para ele. Então, quando você faz uma convenção coletiva de trabalho negociada, isso tem uma construção, né? Um processo, que é um processo de reuniões, que são as chamadas assembleias, que são feitas com as empresas. Então, as empresas são chamadas para fazer a discussão sobre aquilo que vai ser possível negociar com o outro lado. Então, enquanto o sindicato de trabalhadores está lá chamando os trabalhadores para conversar, desse lado a gente chama as empresas.
E as empresas maiores, elas participam todas, porque elas têm maior interesse em saber o que vai ser feito nessa lei do trabalho, né? Nessa convenção coletiva de trabalho, que depois vai acabar sendo usado como referência para o registro, para a formalização dos trabalhadores. Então, o principal que a empresa quer é ter segurança jurídica, entender exatamente quais são os direitos e deveres que são determinados para as partes dentro desse acordo coletivo, dessa convenção coletiva. Então, como o próprio nome diz, é algo que é convencionado entre a parte, é algo que é acordado entre as partes. Então, as partes compreendem que aquilo é o mínimo aceitável para que os dois lados possam ter uma relação harmônica, né? Então, é importante dizer que a primeira coisa é assim, o sindicato é um marco regulatório de uma convivência harmônica dentro de uma sociedade organizada. Como diz, já imaginou uma empresa que tem 1.000, 3.000, 2.000 trabalhadores, se todas as vezes que tiver que fazer uma conversa com aqueles trabalhadores, eu ter que conversar de um por um, ou se acontecer alguma coisa, você não tem ninguém a quem se reportar. E mesmo esse pequeno trabalhador, aquele cara que tem um funcionário só, ele fala, olhar para a cara do trabalhador e falar, eu vou te pagar só tanto, se você quiser, não quiser, tudo bem. Uma hora ele vai ter algum problema com esse trabalhador, naturalmente. Isso é inerente à organização das pessoas da sociedade, né? Então, as pessoas se organizam, elas vão lá, elas vão querer reivindicar. Então, o sindicato, ele oferece essa questão que é a questão principal, né? Que é a norma coletiva que possa ser compreendida pelo grande e possa ser compreendida também pelo pequeno, né? Então, isso é importante. Aí você tinha perguntado das outras, né? Eu tinha te perguntado se tem benefícios, se tem, mas agora eu tenho uma outra pergunta. Você falou que geralmente os grandes comerciantes, eles vêm para o patronal porque eles têm um interesse super grande nessa formação, nessa constituição harmônica da relação. E como os pequenos chegam? O sindicato patronal chama os pequenos também? Ou como eles chegam ou podem chegar até o sindicato patronal? Isso é importante também, porque assim, as pequenas empresas, normalmente o oráculo, né, pode-se dizer assim, o oráculo das pequenas empresas são as contabilidades. As contabilidades, elas exercem um papel primordial nesse processo, por isso também o Sincomércio sempre se dedica muito a conversar com contabilidades, buscar mandar informações, esclarecimentos, fazer eventos, né? Inclusive, vou aproveitar até aqui para dizer que até o final do mês de novembro, como nós estamos na data de assinatura da convenção coletiva, nós vamos realizar um grande evento chamando as empresas e as contabilidades justamente para poder explicar aí todo o escopo dessa convenção coletiva. Então, essas pequenas empresas, algumas pequenas empresas também entendem essa questão e buscam, né, o Sincomércio para poder ter acesso à informação. Mas, via de regra, essas empresas elas são municiadas pelas contabilidades. Então, as contabilidades são quem busca o sindicato, e aquelas contabilidades têm lá 50, 100, 200, 300 comércios que estão ali sobre a sua tutela. Então, por vezes, o comerciante pode nem saber que existe um sindicato patronal. É bem possível. É bem possível que ele receba lá uma vez por ano a cobrança, né? Da contribuição. Uma contribuição anual. Da contribuição anual do sindicato, e ele pega aquela contribuição e já rasga direto, porque nem entende o que é aquilo. Alguns ligam para a contabilidade e a contabilidade esclarece que tem sim um sindicato patronal que naturalmente para a execução das suas atividades precisa ser remunerado, precisa cobrar a contribuição pelo menos uma vez por ano dessas empresas. Então às vezes o contato se restringe a isso. O Sincomércio ele tem buscado muito mudar essa coisa da relação com as pequenas empresas, porque a gestão principal do Sincomércio dentro do estabelecimento da norma sempre é voltada para a menor empresa. Então a gente quer sempre criar possibilidades para que as menores empresas elas obtenham mais vantagens dentro desse processo. E por que isso? Por conta da história de serem os pequenos que movem a economia e tal, ou é alguma outra coisa? Porque o comércio ele tem uma característica primordial, né? Então,
se você pegar as grandes empresas são em torno aí de 10% do comércio. 90% são pequenas empresas que têm menos de 10 empregados, 1, 2, 3 funcionários, então, que é aqueles comércios do bairro, aqueles pequenos comércios que estão dentro do bairro, que está dentro aquela lojinha da família, aquela pessoa que trabalhou muitos anos numa empresa e sai da empresa, junta o dinheiro da rescisão, abre o seu pequeno negócio para vender roupa, um armarinho, né? Então o comércio ele se caracteriza muito por esse tipo de negócio, né? Então as grandes elas representam a menor parte, né? Então imagine numa cidade como Guarulhos, por exemplo, que tem em torno só de representados aqui pelo Sincomércio, em torno de 40 mil empresas. Então é muita coisa. Então você conseguir falar com todas essas empresas exige aí uma estratégia muito forte. Então a gente tem se organizado muito para esse processo, buscado outras alternativas, né? Mas a gente tem assim, hoje dividindo, né? Nós temos uma parte que é aquilo da convenção coletiva e outro que são as soluções que a gente oferece aí para o empresário para que ele possa utilizar, né? Então é uma parte da legislação e uma parte de soluções, então que estão juntas e separadas. Uhum. Então, se você naturalmente é um empresário que contribui com o Sincomércio, você tem acesso muito mais fácil a soluções. Não é nem muito mais fácil, você tem um acesso com mais vantagens às soluções. Se você não faz isso, também tem acesso. Só mais uma pergunta. Então, assim, você falou primeiro da contribuição anual. A contribuição para o sindicato patronal anual, ela é obrigatória por Sim. conta da convenção coletiva e dessas coisas todas. Agora, você está dizendo que o Sincomércio tem as soluções. Para fazer parte das soluções, existe uma associação. Então, há duas possibilidades de se fazer parte das soluções. Então, é bom dizer que, rapidamente aqui, a gente tem a Escola de Negócios, com uma série de cursos, de importância, em parceria com outras instituições, com o Sebrae. Esse mês teremos aí 2 atividades importantes com o Sebrae, um curso e uma palestra importante. E nós temos todos os outros cursos que são cursos próprios, né, que são feitos aqui pelo próprio Sincomércio, com o apoio da Silvia, inclusive, que nos ajuda aqui também na Escola de Negócio, a nossa parceira aqui nas escolas de negócio. Mas a gente tem serviços de saúde e segurança do trabalho, serviços de combate a incêndio com laudos AVCB, CLCB e todos os equipamentos de combate a incêndio, consultorias jurídicas, consultorias contábil, a questão de consultorias financeiras, então planos de saúde, seguros. Então, assim, se a empresa ela é contribuinte do Sincomércio, automaticamente essas coisas têm um valor melhor para ela. Ah, mas eu não quero, ou eu não consegui, eu sou uma empresa que não estou aqui com o Sincomércio. Ainda assim, esses negócios terão uma vantagem para esse empresário, porque de repente o cara nem é comerciante, o empresário não é comerciante, mas quer utilizar alguns serviços, pode utilizar. Era a minha próxima pergunta. Não precisa ser um comerciante, ele basta ser um empresário, ele pode ter acesso a todas essas soluções. Importante isso, porque as soluções elas estão aqui abertas. Então, eu estou precisando fazer o atestado de saúde ocupacional para o meu trabalhador, o PGR, o PCMSO, que são laudos da área de saúde. Pode procurar o Sincomércio e você vai ter acesso a esses negócios aqui. Eu vou pitacar mais uma coisa. Isso é possível porque não é um serviço do Sincomércio, do Sindicato dos Comerciantes, mas porque é uma solução oferecida por um parceiro. É isso? Exatamente. Então aqui nós temos o nosso Hub de Desenvolvimento Socioeconômico. O Hub ele agrega vários negócios, né, sobre o seu guarda-chuva e essas soluções são empresas que são parceiras do Sincomércio e estão aqui na sede do Sincomércio, inclusive, né? Não é que você vai procurar a empresa em outro lugar, não. Você vem aqui no Sincomércio, na rua Caraguatatuba 32, E17, que fica aqui no centro de Guarulhos. Então, por exemplo, nosso estúdio aqui de podcast
está no Sincomércio, qualquer comerciante pode utilizar, qualquer comerciante contribuinte aqui do Sincomércio pode utilizar essa estrutura. Mas nós temos aqui estúdios de gravação, salas de treinamento, tudo isso fica aqui à disposição do comerciante, mas também se vier uma outra empresa aqui procurar, vai poder utilizar. Naturalmente tem um valor que a empresa vai pagar por esse espaço, mas vai estar aqui à disposição de qualquer empresa. É importante dizer que a exclusividade do Sincomércio é em relação ao serviço de representação. Então, por exemplo, oriundo da Convenção Coletiva de Trabalho, nós temos o REPIS, né? Que é um programa que ele diferencia o piso salarial para empresas ME e EPP. Então, essas empresas, se elas aderirem a esse acordo coletivo REPIS, né? Então ele faz uma revisão no piso salarial, essa empresa ela pode economizar aí por ano até R$ 2.500 por trabalhador. Mas aí sim comerciantes, necessariamente, né? Que são os representados. Exclusivamente para os representados, só para os comerciantes. Então o comerciante pode vir aqui, aderir a esse programa e através desse programa ele ter aí uma economia enorme com a sua folha de pagamento, né? Então isso diferencia que isso é o quê? É uma forma de estimular, né? De criar para essas empresas condições justamente para que elas possam crescer, né? E se desenvolver, né? Então está dentro desse espírito do apoio do Sincomércio a essas empresas. Então sempre lançando um olhar especial para o pequeno e para o médio, para o pequeno, para o microempresário. Então esse é um cuidado que o Sincomércio sempre tem. Perfeito. A gente tem também outra coisa que é importante, Silvia, de falar, que muitos empresários têm dúvidas, né? Dentro da Convenção Coletiva de Trabalho, a gente tem lá a PLR, né? Essa coisa de PLR sempre causa uma preocupação nas pessoas, que é a participação em lucros e resultados, né? É importante dizer que essa cláusula ela só é obrigatória se você não tiver nenhum programa dentro da sua empresa, tá? Então, se você procura o Sincomércio e verifica as formas como isso pode ser feito, você vai verificar que não necessariamente isso vai ser pago, porque você pode falar assim, pô, eu vou pagar lucro e resultado para o trabalhador, mas eu não tenho lucro e resultado aqui. Então, existem outras formas desses acordos eles serem realizados, verificando se realmente não há se isso não está causando somente um ônus para a empresa, né? Então esses resultados eles podem ser mensurados de uma forma diferente e esses acordos podem ser acordos que são bons para o trabalhador, mas também são bons para empresas. Então eles podem verificar, às vezes a empresa tem algo que dá prejuízo, tem muita falta, tem muito atraso. Então há várias formas de você colocar metas, fazer programas dentro desses programas e isso passa, ao invés de ser um ônus para a empresa, passa a gerar mudar o desempenho desses trabalhadores dentro da empresa. Então isso passa a ser uma remuneração que estimula o trabalhador a produzir mais. Então você colocar, a gente poderia melhorar aqui a nossa produtividade. Então tudo isso discutido em conjunto com o trabalhador é algo que pode também ser implementado e que está dentro da Convenção Coletiva de Trabalho, mas que muitas vezes o empresário só olha para aquilo e fala assim, bom, isso aqui é um custo que eu vou ter, sendo que ele poderia procurar aqui o Sincomércio e o Sincomércio explicar para ele como que esses acordos podem ser feitos sem que isso necessariamente só represente um ônus objetivo para a empresa. Então, isso pode também ser trabalhado com outras características, que são características que, inclusive, se realmente a empresa de repente está passando por uma dificuldade, inclusive a empresa não ter nenhum custo com essa questão de participação em lucro ou resultado que está dentro da convenção coletiva e que não é algo que necessariamente precisa ser pago. Isso precisa ser verificado se a empresa realmente precisa precisa desenvolver esse programa. Senão ela pode procurar aqui também o Sincomércio e o Sincomércio explica para ela como isso deve ser feito. Então, e se preparem, né? Porque assina a convenção agora
mês de outubro. Então, normalmente é dado prazo aí até o mês de abril para que as empresas apresentem esses programas, né? Então, abril de 2024, se a empresa não apresentar nenhum tipo de programa, nenhum tipo de acordo, ela é obrigada a pagar o que está previsto na negociação da Convenção Coletiva de Trabalho. Okay. Isso é algo importante. E é muito interessante esses programas de PLR, né? Porque nesses programas você acaba conscientizando os colaboradores da importância do fazer bem, do fazer melhor, do não ter absenteísmo, né? E é muito interessante porque aí todo mundo cresce, né? Você está promovendo o desenvolvimento da empresa como um todo, das pessoas também. Então. Exatamente. Então é importante o empresário de ficar atento a essa questão da convenção coletiva. Lá dentro há uma série de outras coisas para evitar que o empresário ele possa ter problema, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o comércio, né, principalmente depois do ano 2000, né, essa coisa do trabalho ao domingo, do trabalho ao feriado, virou uma cultura, né? Então, em alguns comércios passa a ser o dia mais lucrativo deles, né? Mas se você verificar, até antes do ano 2000, todos esses hipermercados, tal, com exceção dos shoppings, todos eles fechavam dia de domingo. Hoje ninguém mais fecha, nem domingo, nem feriado, está todo mundo trabalhando. Mas para isso foi necessário regular isso dentro dessas convenções. Então é necessário procurar o sindicato para obter o certificado de trabalho aos domingos e feriados, para que você não corra risco de ser multado, não corra risco de ter problemas com esses processos, né? Então é importante sempre o trabalhador se remeter à lei do trabalho que é feita pelo sindicato, pelo Sincomércio, e olhar lá, porque ali existe uma série de vantagens, uma série de coisas positivas que o empresário pode usar em benefício dele, né? Então isso é o principal. E mesmo no momento de rompimento de contrato do trabalhador, se certificar que isso foi feito da forma correta, o empresário também pode utilizar aqui o apoio do sindicato. Não deu, agora já estou na fase do processo trabalhista. Também pode consultar o sindicato e o sindicato vai indicar qual o melhor caminho que o empresário pode seguir no caso de um processo trabalhista, porque dificilmente, vamos dizer assim, se o empresário seguiu a convenção coletiva de trabalho corretamente, vai haver um problema com a consistência da reclamação trabalhista, né? Exatamente, né? Mas vamos dizer que por uma inoperância de algum setor, por a falta de observar alguma coisa, aquilo gere ali algum tipo de ônus, né? Então, assim, o próprio Sincomércio tem em parceria com o Sindicato de Trabalhadores um Sintec, que é uma junta de conciliação prévia, né? Então, essa junta de conciliação prévia, ela evita que o processo chegue até a justiça, né? E às vezes também o empresário ele pode precisar fazer uma dispensa de um trabalhador simplesmente por um momento econômico difícil mesmo. Pode fazer essa demissão nessa junta de conciliação prévia, aí fazendo um acordo de parcelamento e tal, compreendendo o momento em que a empresa passa, esse serviço é oferecido e ali você tem a representação do empresário, que é a nossa representação do Sincomércio, e a representação do Sindicato dos Trabalhadores, que legitimam esse documento oriundo da conciliação prévia, né? Então, observem que é um conjunto enorme de serviços que está à disposição do empresário. Eu nem falei aqui da junta comercial, né? Que ainda o Sincomércio tem aqui uma junta comercial do Estado de São Paulo, onde processos de alteração contratual, de registros, mudanças da empresa, ou mesmo abertura de uma nova empresa pode ser feita aqui no Sincomércio. O Sincomércio hoje dispõe de tecnologias e técnicos que em 4 horas você está com o teu CNPJ na mão, pronto para ser utilizado. Então, é a única junta comercial do Estado de São Paulo que faz isso. Então, é um esforço da diretoria, né, aqui do Dr. Reginaldo Sena, nosso presidente. Tem a Lúcia, nossa secretária-geral, o Valdir, aqui também diretor
do Sincomércio, que estão mais responsáveis aí na linha de frente de atendimento das empresas, num esforço sempre muito grande de ter os profissionais, de ter as pessoas envolvidas para prestar o melhor atendimento aí ao empresário. Perfeito. Bom, então estamos aqui nos nossos minutinhos finais, né? E como sempre, né, a gente termina dando aí uma dica, né? E a minha dica, depois vou pedir a sua, né? É assim, comerciante, né? Que eu falei errado no começo, né? Comerciante, use todas as ferramentas que você tem para poder desenvolver de uma forma legítima e legal, né? Então, use essa fonte de informações para que você possa ter esse desenvolvimento de uma forma efetiva. E o teu recadinho, Nino, qual é? Quase que eu vou ser redundante aqui com você, porque é isso, né? É importante que vocês agora acompanhem, porque são muitas novidades, muitas coisas que foram preparadas aqui no Sincomércio para poder realmente apoiar o comerciante, apoiar no seu desenvolvimento. E importante é isso, é um desenvolvimento sustentável, né? Então, os consultores, as pessoas, os especialistas que estão no Sincomércio, eles estão aqui habilitados sempre para prestar a melhor informação e para o empresário sair daqui realmente com uma solução para aquilo que ele precisa. Então é nisso que nós nos especializamos aqui para poder oferecer ao empresário. Perfeito. Então, bora lá, use todos os recursos que você tem para poder crescer, né? E o Sincomércio te oferece bastante disso, ok? Vem com a gente. Valeu, gente. Obrigado, tchau, até a próxima.